Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos analisar as principais tribos do BR-136, o BR que abriu agora. Spunk, tem duas análises, uma só para membros e outra pública. É isso mesmo, galera. Na só para membros, eu falei sobre jogadores dos elencos aí que me traíram, que eu não confio, que eu acho que podem rachar. Eu falei bastidores das tribos, né? Mais diretamente citando nomes e tudo mais, algo mais polêmico e deixei restrito para membros. Por quê? Porque eu não quero fazer um vídeo público expondo as minhas opiniões e tal, simplesmente para todo mundo. Então, se você quiser ter um pouco mais da história do BR, você pode ir assistir a versão sem filtros. Aqui a gente vai falar sobre algumas coisas, mas de forma mais geral. Quais são os melhores elencos aqui desse BR? A top 1 por enquanto é TTK, a tribo que venceu o 131 ao lado da Toxic, né? A Toxic acabou mantendo a tag, o TTK traz o seu elenco aqui. A staff provavelmente está reformada, porque o Mal Demais e outros jogadores que participavam da staff, eles não estão mais aqui, né? O Vegeta e tal. Jogadores também que sprintaram muito bem lá no 131, como o Tenoblay, não estão nessa tribo, eles estão na tribo inimiga, não sei se inimiga ou se tem acordo, mas assim, não estão na mesma tag. Então é um squad renovado, é uma tribo renovada e provavelmente uma staff renovada. Vamos falar sobre o elenco, tá? A gente tem aqui alguns jogadores que eu conheço assim, de ouvir falar o Trembolona, bom jogador, até onde eu sei, um cara muito competente no jogo, tá? Então, um grande nome, na minha opinião, um cara que pode, né, fazer a diferença. Já joguei contra ele, né? Ele é um cara que joga muito bem. Tem também o Nauzeira. Nauzeira é um jogador que também joga bem, é bem completo, né? É, organiza tribo, ajuda e tal, então ele pode ser até uma aquisição para ajudar na organização e tudo mais, é um cara bem competente. O Elcome, se eu não me engano, ele é meu amigo, eu não vou falar com certeza, porque eu conheço ele por outro nick, mas eu já ouvi falar muito desse nick, tá? Não sei se é a mesma pessoa, mas é um cara que só pelo perfil a gente sabe que joga. Jogou lá no BR14 e jogou no 126, então é um cara que já fechou o mundo, tem experiência, tem alguns nomes aqui, né? O Harara também é um cara que ultimamente tem se destacado, eu vejo ele jogando bem, sabe? Desses nomes que não era tão citado, mas hoje em dia eu vejo ele jogando bem. O César, o Edu, né? O Suski, César Edu 09 Suski, ele joga há muito tempo, jogou no 109 contra, né? Conheço, já conversei. E temos aqui outros jogadores, né? O Siddhartha é um cara que quando sprinta bem, joga bem, mas ele tá meio caído, não tá mais voltando, não tá mais chegando como chegava, né? Com tudo. Vamos ver, né? Mas ele focado, sprinta bem. Um Reconized já joguei contra, jogador bem chato, joga bem. Edu Carreira já ouvi falar também. Então, cara, é um elenco legal. Não é um elenco do nível do 131, né? Tem aqui o Cheresk, o Velozes, vários jogadores aqui que podem fazer a diferença. Né? Tem jogadores que podem pesar também. Mas tem jogadores que podem rachar o elenco? Tem alguns. Se você quiser saber quem, você pode ver lá no meu vídeo para membros. Mas, principalmente, galera, nós temos aqui um elenco que não é tão bom como o do 131, na minha opinião, em termos de sprint, em termos de endurance também, mas é um ótimo elenco pro 136. Será que é o melhor elenco? A gente tem que olhar as outras tribos para saber. Então vamos ver a Apollo. Eu, sinceramente, não conheço ninguém da Apollo, só o Joás. Joás é um cara que joga bem, gente boa, né? Ele ia jogar até na TNT com nós, mas acabou não indo por alguma razão. É um cara que falam muito bem dele, e de resto eu não conheço ninguém, então não posso cravar sobre essa tribo. Eu olhei todos os perfis, nenhum deles tem grande destaque, mas eles jogam há muito tempo, então eles podem ter sim. O tempo vai dizer, né? Qual que é a função deles. Estão sprintando legal, o tempo vai falar se isso aqui é sorte, ou se é PP, ou se realmente é uma tribo boa. Mas eu acho que é uma tribo boa. Tem que se provar, né? Mas é uma tribo que eu não conheço. Se outras pessoas conhecem, comentam aí nos comentários. Aí aqui a gente tem parte do elenco, né? Um jogador, pelo menos, o que fechou top 1 no 131, jogador do TTK, não está com a TTK, tá na Raven.
A Raven é uma tribo que, se eu não me engano, é liderada pelo Razik e pelo Ectoplasma, não tenho certeza. Mas aqui tem alguns nomes interessantes que podem render. O Inoblay é um deles, é um cara que sprinta muito bem. O Ectoplasma é um bom jogador. O Crazy Lunge é um cara que eu não conheço, mas pelo que eu ouvi falar é um bom jogador. Aí tem outros aqui de destaques assim que a gente pode falar, né? Que são jogadores que podem fazer a diferença. O próprio Razek é um bom jogador. Que eu conheço, né? Assim, tem alguns caras polêmicos, mas que jogam bem também, né? Eu acho que podem fazer a diferença. Eu acho que tem alguns jogadores mais desconhecidos, assim, que eu não ouvi falar e tal. Mas isso não quer dizer que não seja um bom elenco. É um elenco que tem uma base sólida, tá? Eu não colocaria a TTK muito à frente da Raven. Eu acho que tem bastante jogo, tá? Inclusive, eu acho que talvez tenha mais condições, sabe? É muito fácil você olhar o top 1, falar TTK e tal, mas aqui tem competência. Na minha opinião, pode ser um elenco que, se todo mundo focar, cara, tem capacidade de liderança, tem capacidade de elenco, jogadores bem calejados. Aqui eu vejo mais experiência, então pode ser legal, né? Se organizarem bem para fazer com que os jogadores que evoluem carreguem, né? Organizar o suporte, os caras que vão bater no front e tal. Eu acho que a Raven vem com condições de ser a melhor tribo do BR, tá? E principalmente porque eu acho que na questão do TTK, né? Tem algumas baixas de elenco aqui. Eu acho que na questão assim de longo prazo tem jogadores que já se provaram mais do que na TTK. Então acho que a Raven hoje pode fazer muita coisa aí, né? Não sei como é que tá a visão do pessoal. Aqui, cara, a gente tem alguns nomes que eu conheço, outros que não, mas eu conheço bastante gente daqui. É um elenco e tem muito potencial, né? O Arcel James é um bom jogador, ele lidera a FN lá no 134, né? É um dos líderes. Aí nós temos BO, que eu conheço também, o Grout, né? É um cara que já joguei a favor. Ele é um jogador que eu não sei se ele estava me aposentado, tal, não vi ele por um tempo, mas ele, quando foca, é um bom jogador, com certeza. Gente boaça, né? Tem vários jogadores aqui que tem condição de ajudar bastante, né? Tem o Ars Lord, que, se focar, também é um cara que brinca muito, né? Bons jogadores, tem ótimos jogadores aqui, né? Eu tô falando que eu conheço, tem o BB Gizan, né? Que era um dos líderes da Toxic. O Age Spy também é um jogador bem conhecido. O Bad Boys Revenge, que era do TTK, era staff, né, da TTK. Knock Destroy, joga bem pra caramba. Sempre vi esse cara jogar bem. É uma tribo que, se conseguir gerir a questão da amizade, porque aqui tem muita estrela, tem muita coisa assim, muitas pessoas que jogam, né? O jogo, como é que eu posso dizer? Aquele jogo que a gente sabe, né? O Tribal Wars moderno. Adepto de golpes, adepto de multis e tal, que é o que todo mundo joga, né? Não dá pra fugir hoje. Mas na Raven também tem, na TTK também tem. Só que aqui tem, assim, como é que a gente pode dizer, né? Em português mais claro, tem bastante cacique pra pouco índio. Então vai ter que ter alguém pra controlar, porque tem muita gente aqui e bastante. Como é que eu posso falar? Consideração no Tribal Wars. Pessoas que estão assim, com, acostumadas a liderar, acostumadas a mandar, acostumadas a fazer o que querem. Então, se conseguir controlar isso, né? Ó, o Insanos também tá aqui, já joguei a favor. Se ele focar, é um jogador bem interessante. Tem bastante jogadores aqui, bons, né? Eu acho que a Deep Web, né? Não sei se é da Deep Web mesmo, mas pode surpreender. Se veio para jogar mesmo e focar, pode ser uma tribo interessante. Aí vai ter a IEM, né? Também. A IEM, conheço muita gente da IEM. É um mistério para mim também, né? Vamos ver como é que se sai. Pode ser uma tribo mais fraca do que as outras, amigo. Então, eu acho que, assim, pelo que eu vi, tá? As tribos que se destacam. Primeiro, eu acho que a Raven. Acho que é a tribo mais forte dessa lista. Depois o TTK. Eu vejo a DW como uma tribo que pode chegar no nível do TTK e da Raven, se organizando e tal.
Mas também pode ser uma tribo acabe se colapsando entre si, por questão de não saber qual é a staff e por questão de saber que os jogadores que têm potencial de staff ali são muitos. E aí saber como eles vão se comportar, qual que é a amizade deles. Então a DW tem alguns desafios. Mas para mim são as 4 principais tribos hoje, né? E a Apollo é aquela incógnita. A gente não sabe o que ela pode oferecer. E a sua opinião? O que você acha? Você acha que qual é a tribo mais forte? Eu faço o meu rank aqui. Eu acho que é a Raven, em segundo TTK, em terceiro DW, quarto Apollo. Não dá para colocar Apollo na frente dessas tribos que já se testaram, já conhecemos e tudo mais. Estão indo bem, né? Mas o Tribal Wars ele tem um pouco da história. Eles podem realmente calar minha boca e fazer um BR fantástico, mas até certo ponto são jogadores que eu não conheço muito. Então eu vou acompanhar esse BR e vamos ver qual que é o desempenho deles. Então, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, torne-se membro para assistir vídeos exclusivos. Tamo junto, valeu e fui!